Wong, ele é um dos médicos mais conceituados do Brasil, mas ele defende o isolamento vertical, que é a forma de isolar apenas as pessoas que estão nos grupos de risco. Muitos médicos, existe uma corrente de médicos que defende o isolamento total, o isolamento horizontal. E aí o Dr. Anthony Wong, ele defende o isolamento vertical. Vamos ver o que fala o Dr. Anthony Wong. Agora a gente conta para vocês que o presidente Jair Bolsonaro tem falado, né, que quer adotar o isolamento vertical aqui no Brasil. A gente lembra que isso vai contra a orientação da Organização Mundial da Saúde e também do que o Ministério da Saúde tem falado. Mas alguns médicos também defendem essa alternativa, vamos dizer assim. Vamos conversar então agora com o Dr. Anthony Wong, que é toxicologista. Ó, trava-língua de Mais novo. um trava-língua. Ó, explica, boa noite para o senhor. É assim mesmo, Anelisa. Explica melhor para a gente, o senhor Wong, nós conversamos já tantas vezes, né? Por que pode ser uma alternativa? É prazer falar com vocês. Também, prazer é nosso. Olha, na realidade, a teoria da intervenção vertical partiu do professor David Kahn, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. E, aliás, também a teoria, a política de uma série de outros professores eminentes e epidemiologistas e infectologistas. O que é singular nesse caso do coronavírus Covid-19 é que ele é um vírus altamente infectante, extremamente contagiosa. Então, no painel da Harvard, e o Dr. John Yaconanis de Stanford falou a mesma coisa. Numa situação em que é uma doença extremamente contagiosa e você começa a fazer uma intervenção do tipo isolamento, ele já não surte muito efeito porque uma boa parte da população já está contaminada. Então, ao fazer isso, na realidade é quase que impossível conter porque é a evolução da doença. A intervenção, então, nessa situação, nós temos que usar nossos recursos para tratar quem está realmente em risco. A grande característica do Covid-19 é que ele é altamente infectante, no entanto, na faixa etária abaixo de 50 anos, ele é muito pouco letal. Na grande maioria das pessoas, eu diria mais de 95% das pessoas, ou até 98% se você quiser, das pessoas abaixo de 60 anos, 50, 60 anos, ele é uma doença irritante, certo? Um resfriado forte, até uma gripe, dá uma dor, pergunta a todas as pessoas que têm, e algumas, só com uma pequena parcela da população, é que realmente vai ter agravo maior. E justamente nas pessoas que têm doença de base pré-existente, as pessoas idosas, as pessoas com doenças crônicas e as pessoas com imunodepressão. Nesses pacientes, então, realmente é cuidadosa. Felizmente, essa parte da população é pequena, 5%, 7% no máximo da população. No resto da população, como eu disse, é uma doença chata de inverno, um gripe ou resfriado forte, e que na possibilidade de morte é muito pequena. Todas as estatísticas, Monelise, mostrou que na população acima de 10 anos, abaixo de 10 anos, a mortalidade é 0. Mas de 10 anos até 60 anos, a mortalidade é 0,2. Ou seja, em cada 1.000 pessoas infectadas, 2 vão ter um agravo pior. Então, essa é a população que nós temos que encarar e ajudar. Então, a intervenção vertical é fazer o que é chamado cirúrgico, a intervenção cirúrgica, né? Vamos dar atenção à população que poderá agravar, certo? Vamos isolá-los, identificá-los em primeiro lugar, isolá-los e colocá-los em um lugar seguro, para que o resto da população cuja doença, se a doença pegar, se é que vai pegar, vai ser tratado como uma doença, claro, não podemos desmenosprezar a doença, mas vai ser uma doença de fácil recuperação, que essas pessoas não vão morrer, tá certo? Com isso, nós permitimos que a população que é possível, que não é infectada, possa trabalhar. Agora, uma coisa muito importante, Monalisa, nós temos duas situações. Pega a situação do navio Diamond Princess, que foi retido em Tóquio, tá certo? Eram 3.500 pessoas entre tripulantes e passageiros, 712 dessas pessoas tiveram testes positivos, apenas 350 desses 712 tiveram doenças,
Desses 350, novamente, 90% eram pessoas idosas, pessoas já de certa idade, como faz cruzeiros. Desses 350, a maioria teve um quadro de resfriado ou gripe leve ou moderada, certo? Alguns precisaram de hospitalização. Entre 7 e 10 dessas pessoas faleceram. O que nós aprendemos disso? Foi um confinamento total, tá certo? Dos 3.500 pessoas que estavam expostas, 700 deram testes positivos, dos quais 300, ou seja, 10% dos 3.500 realmente tiveram doença. E 10 faleceram. Infelizmente, né, morte sempre é trágica, nós temos que cuidar dessas, mas essas pessoas realmente precisavam de uma atenção. É a mesma coisa no confinamento aqui. Nós temos uma população enorme de pessoas, tá certo? Que vão ter um quadro leve. Então, nós temos toda a nossa atenção à população que está em risco, que são os idosos, os doentes crônicos. E outra coisa muito importante, Annelise, é que nós pegamos as estatísticas que nós temos aí, Annelise, as estatísticas. Nós, Brasil, nós estamos há 3 semanas dentro dessa doença, tá certo? Nós tivemos, até hoje, em torno de 2.900 pessoas infectadas, 70 mortes aproximadamente. Em um dia, na Alemanha ou na França, o dobro dessas pessoas infectaram. Ou seja, o Brasil, em 3 semanas, teve metade do número de pessoas infectadas por dia, na Alemanha e na França. Eu não vou nem falar da Itália. Por que isso acontece? Porque é o que nós temos estudos científicos mostrando. O coronavírus, ele é extremamente sensível à temperatura. Desde 1985, os estudos mostraram que a família coronavírus não se multiplica bem, não sobrevive bem em temperaturas acima de 20 graus centígrados. E a melhor temperatura para ele disseminar é abaixo de 10 graus. É um trabalho de 1985. E um trabalho em MIT mostrou exatamente isso. Então, nós ainda estamos no verão, no calor. Esse calor vai acabar provavelmente em maio. Certo? Então, não é o momento de nós fazermos um confinamento com prejuízo econômico e saúde às pessoas. Olha, vocês repararam que a todo instante a Mona Lisa Perrone estava tentando falar e a Carol Nogueira com o Dr. Wong, mas ele parou de ouvir. E aí falaram muito durante a semana que a entrevista foi cortada. O Dr. Anthony Wong, ele não foi cortado. O que aconteceu foi que o noticiário ao vivo ele é quente, né, com muitas informações chegando e teve um problema técnico ali. O Dr. Wong, ele deixou de ouvir as apresentadoras no estúdio. Nós tentamos retomar a conexão, mas não deu certo. Nós precisávamos seguir e ele não estava ouvindo a Mona Lisa e a Carol. Detalhe, as pessoas cortaram o vídeo e colocaram um trechinho só do vídeo como se ele tivesse entrado no ar, começado a falar e foi tirado do ar, o que é mentira. A verdade é que ele deu a entrevista, já tinha falado 6, 7 minutos e aí teve esse problema de comunicação, ele não estava ouvindo. Inclusive o doutor Anthony Wong, ele combinou de falar novamente com a gente, ele vai voltar de viagem, ele é um especialista renomado e nós sempre temos aqui espaço na CNN. E outra, tem uma corrente com médicos renomados que defende o isolamento total, o isolamento horizontal. E tem médicos que defendem o isolamento só do grupo de risco, o isolamento vertical. O doutor Antônio Wong, que é um médico renomado, defende esse isolamento vertical. E não tem problema nenhum isso. Vocês vão conhecendo a CNN a cada dia, nós estamos aqui para ouvir pensamentos diferentes, ideias diferentes. Nós somos também o canal dos debates, a gente traz aqui opiniões contrárias de pessoas que pensam de forma diferente, tem visões diferentes. Inclusive, um dos nossos programas se chama Visão. Você ter uma visão diferente da outra, isso não impede que ela fale aqui, muito pelo contrário, vamos ouvir todos os lados, vamos ouvir todos os pensamentos, a forma de enxergar o mundo e que as pessoas em casa tirem as suas próprias conclusões.